A cantora Simone foi perguntada se ela chegou a ver a profecia de Sara Shiva, e ela responde dando a entender que Sara Shiva não vive o que prega. Confira. Na vida da gente, a gente tem que tomar cuidado realmente com algumas coisas, algumas atitudes, né? Mas eu convivi também, boa parte, uma parte, vamos dizer, interessante. Eu vou ficar quietinha, como diz a história, para ganhar chiclete, porque eu também conheço uma parte da vida da Sara. Convivi, mas não tô aqui pra falar de ninguém, tô aqui pra falar de mim. Sara Shiva, sabendo do que Simone respondeu em seu Instagram sobre ela, explica que não chegaram a conviver, mas que nas vezes em que se encontraram faz anos, e Sara Shiva era nova convertida. Hoje me contaram que aquela linda, querida, que eu tenho o maior carinho por ela, a gente só se encontrou 2 vezes até hoje, acho que no máximo 2 ou 3 vezes a gente se encontrou até hoje. E depois que ela se converteu, a gente nunca se encontrou, a gente só se falou pelo WhatsApp. Me falaram, até que ela falou de mim hoje, ou foi ontem, eu acho que num story, anteontem num story, Simone, da Simária. Então, assim, eu conheci a Simone e a Simária, a irmã dela, há muitos anos atrás, quando eu conheci o Frank, porque é uma história curiosa da minha vida. Eu era nova convertida, tá? Então, quando eu me converti, eu ainda levei uns 2 anos para eu me santificar totalmente, né? Então, mesmo assim, depois de 2 anos de convertida, eu ainda dava uns beijinhos na boca. Com 2 anos de convertida, né? Foi quando eu parei realmente de beijar na boca. Eu parei de ter vida sexual radical. E eu tava bem firme, assim, um pouquinho depois de 2 anos, sabe? Não foi exatamente com 2 anos cravado, mas foi um pouquinho depois de 2 anos que eu parei de beijar na boca geral. Mas logo que eu entendi sobre a questão sexual, eu já parei de fazer sexo e tal. E eu tinha um crush no Frank Aguiar. Não, como é que era o nome dele, gente? Como é que era o nome do cantor que elas cantavam? Alguém me ajuda? É Frank Aguiar, não é? É Frank Aguiar? É Frank Aguiar, é isso mesmo, é porque eu me confundo, é muito nome. O cantor de forró, vocês lembram do cantor de forró que a Simone e Simária cantavam com ele? É Frank Aguiar, né? Isso mesmo. O Frank, eu tinha um crush no Frank, imagina. O Frank era solteiro, não sei, não conheço, assim, né, como é que tá a vida do Frank hoje. Eu acho que ele deve estar casado e tal. E eu tinha um crush no Frank, e a gente foi gravar um programa da Xuxa, mas eu não era a mulher que eu sou hoje. Você continua vendo o seu vídeo, eu só parei isso aqui para te dar uma informação muito importante. Algo que pode mudar a sua vida. Sei que está chegando aí o fim do ano, o início de um novo ano há de se iniciar, 2025. E quem sabe você ainda não deu um jeito de mudar a sua vida. A sua vida financeira, você está estagnado, parado e não consegue dar um rumo para a sua vida. Está ganhando um salário mínimo, está insatisfeito, está infeliz, às vezes está desempregado, quer fazer uma nova renda, entrar em um novo serviço para ver se consegue mudar o rumo da sua vida. A melhor forma de você fazer isso, mudar a sua vida, é trabalhando com a internet, direto da sua casa, do seu lar, usando o seu celular, o seu computador, o que você tiver com acesso à internet. A mudança da sua vida está na palma das tuas mãos, literalmente. E se você deseja ter essa mudança de vida, fazer um final de ano maravilhoso, excelente, com a ceia farta, sabendo que você pagou as suas contas, você deseja começar o ano ganhando uma renda maravilhosa, trabalhando com pessoas honestas. Meus amigos, eu quero indicar para você agora a melhor forma de você ganhar dinheiro em 2024 e começar o 2025 aí bombando. Primeiro comentário fixado tem um link. Quando terminar o vídeo, você vai clicar nesse link aqui e vai falar conosco. Vamos te atender com amor e carinho. Somos pessoas crentes, evangélicas e que queremos te ajudar verdadeiramente, tá bom? Veja o restante do vídeo. Deus te abençoe. Hoje eu tinha acabado de me converter, eu já não fazia mais sexo, mas estava sempre dando uns beijinhos na boca, era meio sem noção. E eu achava o Frank lindo. Quem me conhece sabe, é isso mesmo, Frank Aguiar.
Quem me conhece sabe que eu acho aquele ator Jim Carrey super lindo, né? E eu achava o Frank parecido com o Jim Carrey. Aí eu tinha um crush no Frank e eu tinha uma produtora que trabalhava com a gente, a Marcela. A gente estava chegando na Ilha da Xuxa, que era um programa da Xuxa, e de repente o Frank desceu assim, também da lancha, porque a gente ia para a ilha de lancha. E aí passou o Frank, passou a Simone e a Simária, passou todo mundo. E aí eu falei pra minha produtora, que era a Marcela, eu falei, ai Marcela, eu acho ele um gato, me apresenta? Eu era terrível, gente, só Jesus na minha vida. Aí, resumindo, ela me apresentou, chamou o Frank botou a cabeça lá dentro da van, e eu falei, oi, tudo bom? Prazer, tal, a gente se conheceu. Aí, tem até no... Ai, meu Deus, no YouTube tem a gravação, todo mundo dançando, lá na Ilha da Xuxa, o Frank dançando, e a gente se olhando, dançando, aquela paquera. O Frank era solteiro, eu era solteira, gente, né? Eu ainda sou solteira, graças a Deus, até hoje. Mas, graças a Deus, por quê? Porque eu não escolhi errado, né? Não casei errado, glória a Deus. Mas, enfim, o Frank, eu não sei nada da vida dele hoje. E o que aconteceu? A gente ficou naquela paquera. Um belo dia ele vem ao Rio, morava no Rio, e ele me convida. Ah, vamos lá comigo no show. Foi aí que eu conheci mesmo Simone e Simária, porque eu passei a noite com eles todos no show, né? Eu era nova convertida. Já não estava fazendo sexo, já tinha me consagrado nessa área, mas estava dando uns beijinhos na boca ainda, não tinha muita noção. E aí fui pro show com eles lá, com o Frank, com Simone e Simária, com a banda toda. E foi mó barato, né? O show e tal. Era forró. Aí eu falei, me ensina a dançar forró. Que essas coisas, né? Quando você tá no meio de gente animada, é uma delícia, né? Conversar, rir, bater papo. Eu sou uma pessoa muito alegre, né? E eu não tinha muito entendimento das coisas espirituais. Eu tava aprendendo. Não sabia que shows eram cultos, não tinha essa malícia espiritual, não tinha esse entendimento da maldade das coisas, não tinha. Porque se você não tem... A Bíblia, ela fala pra você ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ou seja, não é pra você ser tonto nem tonta, não é pra você ser bobinho, entendeu? Inocente demais. Tem que ter um entendimento que existe uma guerra espiritual. Mas eu não tinha. E aí, depois dessa situação, a gente saiu dali, blá, 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 blá. Foi todo mundo comer... E eu acho que depois que nós fomos comer, nós fomos pro hotel. E aí nós subimos pro quarto. Eu acho que ele achou que ia rolar, né? Alguma coisa a mais. E aí não rolou muita coisa. Rolou. Não rolou. E vocês que me conhecem sabem que eu gosto de contar, porque eu acho que serve para todo mundo como testemunho, né? Da onde Deus me tirou. O que rolou? A gente se beijou, a gente deu uns beijinhos e eu não fiz mais nada. Aí ele falou, não, dorme aí. Eu falei, tá, vou dormir aqui. Só que eu dormi de calça jeans, vestida inteira com a minha roupa. Tirei só o sapato. Mas o Frank ficou bravo. Falou, como todo homem, né? Não acredito. Eu falei, olha, eu sou crente. Eu me converti. Sexo pra mim só depois do casamento. Não tem jeito. E eu dou graças a Deus, né, que eu já tinha essa postura. Eu me arrependo de não ter tido entendimento sobre beijo, tá? Me arrependo. Se eu pudesse voltar no tempo com o entendimento que eu tenho hoje, jamais eu teria sequer subido para estar com ele. Mas eu subi, eu não tinha muito entendimento. A gente foi, passou a noite lá e não rolou nada. Eu dormi de calça jeans. A gente deu uns beijos na boca. No dia seguinte, acorda todo mundo para tomar café. E desce todo mundo, a banda inteira, todo mundo. Aí foi muito divertido, porque pra mim era uma experiência, né, de estar com a galera, mas ao mesmo tempo manter a minha postura, né? Mesmo sem entendimento do beijo, eu mantinha a minha postura. E eu me lembro da gente estar assim, batendo papo, e aí foi a hora que eu estava conversando, acho que com Simone, Simária, não me lembro com quem que eu estava conversando, se era com uma das duas ou com as duas, e alguém perguntou alguma coisa, e eu falei, não rolou nada. E eu me lembro do Frank de longe, conversando com os meninos da banda. E eu me lembro do olhar dos meninos da banda, falando alguma coisa pra ele, assim, e aí? E eu me lembro dele fazendo assim, ó, não rolou nada.
Olha, depois disso, o Frank, a gente se encontrou acho que 1 ou 2 vezes nos bastidores de algum programa, e o Frank sempre me tratou com muito respeito. Ele é um querido comigo, nunca mais eu o vi, né? Mas sempre depois disso ele me tratava com muito respeito, muito carinho. A minha filha uma vez foi fazer uma visita em um estúdio, o Frank estava lá. Quando falaram que ela era minha filha, ela me contou que ele tinha me mandado um abraço, me falou de mim com muito carinho, muito respeito. Então eu fiquei muito feliz, né? Porque é o que acontece quando você se preserva, quando você, né, não vai além dos limites com alguém, quando você realmente tem uma postura correta. Ainda que eu não tinha muita noção, né, da aparência do mal, eu era meio sem noção, porque eu era uma nova convertida, né? Mas comparado com o que eu fazia antes, tá? Quem quer saber um pouquinho do que eu fazia antes, vou contar. Antes de eu me converter, eu não era uma mulher que dava uns beijinhos e dormia de roupa e não tinha mais nada. Não. Antes de eu me converter, eu ia pra balada. Antes de eu me converter, eu ficava com o cara na balada, dava uns beijos ali na balada. Saía de lá, ia pro motel. No motel tinha relações. E muitas vezes no dia seguinte já estava com outro. Pastora Sara, você tem coragem de contar isso do seu passado? Tenho coragem, porque eu sei que talvez tenha gente aqui, ó, me assistindo, que está vivendo essa realidade. E que busca a satisfação e a felicidade, busca preencher o vazio interior com esse tipo de prática. Não, você não está entendendo. Isso não preenche ninguém, isso não muda a vida de ninguém. Eu era vazia, tinha um coração bom, tinha vontade até de conhecer alguém e amar, mas eu era vazia, porque isso só me fracionava emocionalmente. Isso não me completava emocionalmente. Quando eu me converti, então eu comecei uma jornada pela santificação, uma transformação de vida. A primeira coisa que eu entendi era que o sexo, ele une as pessoas espiritualmente, ele faz transferências de espíritos. É uma coisa extremamente profunda, faz pacto espiritual, pacto de sangue, é algo grave no mundo espiritual. Não se brinca com uma relação sexual. Então foi a primeira coisa que eu entendi que eu tinha que tirar da minha vida e tirei. Uma das últimas coisas que eu realmente tirei foi beijo, porque eu não tinha, como a maioria dos crentes, malícia. Eu achava, não, é só um beijinho, mas não era só um beijinho. O beijo é sim uma preliminar. O beijo esquenta sim a chapa. A gente passa vontade sim. Mas, pastora, quando você beijou o Frank, você passou vontade? Óbvio. Passei vontade. Mas o que você fez? Segurei a vontade. Dormi de roupa, não aconteceu nada. Pastora, você faria isso de novo? Nunca mais na minha vida. Nunca mais. Me arrependo, me dói de lembrar, porque hoje eu tenho um entendimento do Espírito Santo que eu não tinha. Mas, sabe, são coisas desse tipo que eu gosto de compartilhar para vocês saberem uma coisa sobre a minha vida. Que é a coisa mais importante vocês entenderem sobre a vida da pastora Sara Shiva. E isso vocês têm que lembrar. Sempre que vocês pensarem em mim. Eu fiz uma escolha. E uma escolha que pouca gente que eu conheço fez. Não conheço muita gente que fez essa escolha que eu fiz. Pergunte qual é a escolha. A escolha que eu fiz foi ter uma vida completamente transparente e sem segredos. Completamente. Estou olhando para as duas câmeras, tá, gente? Por isso que eu estou abaixando e levantando. A escolha que eu fiz foi ter uma vida completamente sem segredos. Completamente sem segredos. Então, alguém me disse que hoje a Simone compartilhou alguma coisa, falando que já me conhecia há muito tempo e tal. A gente se conhece há muitos anos, mas a gente não se conhece de conviver, né? A gente se viu poucas vezes e depois de convertida, o único contato que a gente teve foi pelo WhatsApp e tal. E a gente nunca se viu pessoalmente depois disso, né? Eu até morei um tempo em Goiânia, mas a gente não teve mais contato. Eu fiquei 6 anos depois que eu me converti no banco. Eu não pude subir no altar por 6 anos. A pastora Ludmila Ferber, na época, era minha pastora. Foi minha pastora há 16 anos, tá? 16 ela foi minha pastora. Ela era líder do louvor da igreja.
E ela é uma mulher de Deus tremenda. E ela dizia assim, ó, pra mim, você não pode subir no altar. No início, né? Na época, eu ficava até com raiva dela. Falava, ai, que panelinha. Eu ficava com raiva no início. Só que na medida que eu fui amadurecendo em Deus, eu comecei a entender que ela fazia aquilo não era panelinha, era amor, entendeu? Eu me lembro uma vez até que a gente estava ouvindo ela ministrar, eu acho que ela nunca vai nem lembrar disso, porque Deus tomava a pastora Ludmila, ela é profeta. E eu me lembro que ela falou assim, para subir no altar, nunca vou me esquecer uma palavra dela que ela falou assim, é panelinha sim, panelinha de quem quer pagar o preço, panelinha de quem quer se consagrar, pode até virar uma panelona, né, gente? Mas a panelinha significa os separados, os escolhidos. Sabe? Não é quem canta bem que está capacitado para subir no altar. Não é quem toca bem que está capacitado para subir no altar. Claro que queremos juntar o talento com a santidade. Mas o que nos capacita para subir no altar não é o nosso talento, é o caráter de Cristo em nós. É a santidade que é a marca do caráter de Cristo em nós. Ou seja, eu quero unir tanto o talento quanto a santidade. Tanto a santidade quanto o talento. Também não quero botar uma pessoa que é santa no altar que não canta bem, que não sabe tocar. É óbvio, gente. Às vezes não tem ninguém que toque bem e que seja santo, então eu vou botar um CD, vou pegar lá um CD do Diante do Trono, vou pegar lá um CD do pastor Cirilo, vou pegar lá um CD da pastora Ludmila, da Nívia, vou lá colocar e vou ministrar o louvor com um CD. Por quê? Porque é melhor eu fazer dessa forma e preservar o altar do que, em nome de aparecer, em nome de agradar o público, eu profanar o altar com fogo estranho, com pessoas que não estão consagradas. Vocês estão me entendendo? São anos. E sabe como é que eu aprendi? Anos que eu prego isso. E sabe como é que eu aprendi sobre isso? Na pele, ó, vivendo na pele. Eu era cantora de música do mundo, cheguei na minha igreja, amava Jesus, criei em Jesus, todos me amavam, me aceitavam, me davam carinho, me cuidavam, mas eu não podia pisar no altar da minha igreja. E um dia eu fui bater boca com o meu pastor, que era o marido da Ludmila na época, eu fui bater boca com ele, ele era meu pastor, foi meu pastor há 16 anos, hoje não é mais. Mas eu fui bater boca com ele e disse, por que eu não posso cantar na igreja? Tem uma irmã lá que não canta tão bem quanto eu canto melhor. Ele olhou para mim e disse, minha filha, você não entendeu ainda que nós estamos te protegendo. Aí eu falei, protegendo de quê? Porque na minha cabeça, que cantei no mundo a vida inteira, o altar era palco para dar show. Eu não entendia que o altar era a linha de frente da batalha de guerra. Então ele falou, minha filha, eu estou te protegendo, nós estamos te protegendo, eu e a Ludmila estamos te protegendo. Eu falei, de quê? Ele falou, você não entendeu que quando você pisa no altar, o lugar se transforma na linha de guerra. O culto é uma guerra espiritual pela conquista dos céus da cidade. Ele falou, se você subir com a brecha que você tem, a brecha era, eu cantava no altar do mundo. Eu cantava no altar do capeta, sem saber que era do capeta, eu nem sabia. Eu fazia parte do grupo dos ignorantes. Eu não fazia parte do grupo dos rebeldes que sabem que está errado e querem errar. Não, eu era uma ignorante. Então o que eu fiz? Eu falei, o quê, pastor? Sério? Tem isso, pastor? Meu Deus, ele falou, sim, nós estamos te protegendo, filha. Nós queremos te resguardar. Aí eu falei, pastor, não quero mais subir, não. Deixa esse assunto para lá. Nunca mais eu pedi para subir no altar enquanto eu cantava no mundão. Subir no altar com a mão suja, o coração sujo. O que a palavra de Deus diz? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor é o altar. Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Não se brinca. Agora você imagina o que pode acontecer com uma pessoa que canta no altar do mundo músicas que invocam demônios ou que invocam espíritos de adultério ou que invocam espírito de bebedice, de vício em bebida, em droga. Imagina se uma pessoa dessa abre a boca para invocar um negócio desse e depois resolve subir no altar de Deus. Ô, gente, a pessoa só corre o risco só de morrer. Só, entre aspas, só. E eu entendi isso. Eu tive pastores que me confrontaram na cara. Não era porque eu era artista que eles ficaram com medinho de me perder. Ai, a gente não pode confrontar, né? Vai que a gente perde, né? Tem outras igrejas aí de olho no meu artista aqui. Se eu confrontar, o artista vai ficar magoadinho e vai sair da minha igreja, vai para a igreja ali do meu inimigo.
pois eu não tive esse tipo de pastores covardes que ficam se vendendo para falar só o que o outro quer ouvir. Não, eu tive um pastor e uma pastora que tiveram a coragem de me confrontar. E é por isso que eu tenho reproduzido esse caráter de confronto. Porque sem confronto não há mudança. Eu recebi confronto. Foi o confronto que fez eu ser uma pessoa que hoje eu não sou estrela. Eu sou serva. A única estrela na minha vida é Jesus Cristo. Estrela é Jesus. Eu não sou estrelinha, não. Estrelinha é Jesus. Agora, peraí. O tanto de gente na igreja. Eu conheço, eu não vou dar nome, mas o tanto de artista que chega na igreja e é tratado VIP, é tratado com bajulação. Como que um artista desse vai se converter? Como que essa pessoa vai abandonar o mundo? Eu me lembro, eu não vou falar o nome, mas vocês vão saber de quem eu tô falando. De uma mulher que ela foi casada com um grande jogador de futebol aqui no Brasil, e o marido dela tinha um apelido de rei do futebol. E aí ela era crente e o marido não. E aí ela ia a muitas igrejas, e um dia a gente se encontrou numa gravação, nós fomos fazer uma gravação juntas. E aí eu perguntei pra ela, você consegue levar seu marido jogador de futebol famoso? Eu falei, você consegue levar seu marido, famoso, gente, mundialmente, não só no Brasil. Perguntei, você consegue levar seu marido na igreja? Você consegue fazer esse processo de levar ele na igreja? Você consegue carregar ele, levar a culto, né? Já que você é uma cantora gospel, você é uma ministra, você é uma missionária. Ela olhou pra mim e falou, olha, Sara, eu até consigo levar ele de vez em quando. Mas sabe qual é o problema? Eu falei, qual? Ela falou, é quando eu entro com ele nas igrejas. Os pastores, quando vem o meu marido, quando eles reconhecem o meu marido e quando eles identificam que eu estou chegando com ele dentro da igreja, os pastores só faltam ajoelhar e prestar adoração. Ela me contou de um episódio de uma igreja que ela chegou com o marido dela, que o pastor ficou tão emocionado quando ela entrou com o marido, que o pastor falou, ai, que honra receber. Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão, o Eric Soares. Eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês, tá? Que acompanham o canal dele, que seguem ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Gravei esse vídeo aqui rapidinho já para convidar vocês para que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado e me chama no WhatsApp aqui que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês de como você está faturando de 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês ou muito mais do que isso aqui apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo, clique agora e chama lá no meu WhatsApp que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianto, pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com joguinho de aposta, não tem nada a ver com essas baboseiras, tá? Que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? É um trabalho honesto e seguro que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então, chama lá.